ventilador aí pra mim, que tá... Essa aqui não. Será? É. Então... Vou começar. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que o amor do Senhor Jesus esteja nos nossos corações nessa noite. Que o Senhor, esteja abrindo nossos olhos espirituais nessa noite, abrindo os nossos corações para que nós possamos entender o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos... Vou olhar aqui que o vento tirou meus trem do lugar. Oh, Senhor, é tanta marcação. Glória seja dada ao Senhor. Aqui. Achei em Atos dos Apóstolos, Ontem o pastor Carlos fez a abertura nesse mesmo capítulo e versículo. Eu falei, o Senhor confirmando, Glória a Deus por isso. Vamos colocar a mão sobre essa palavra. Amém. Atos 16. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, Pai, eis-me aqui, Senhor. Pai, não que seja eu falando, mas o Senhor está falando através de mim. Eu quero ser um vaso de honra nessa noite, Senhor. Que diminua eu e o Senhor cresça em mim, Papai. Oh, Senhor querido, eu te glorifico por essa oportunidade que o Senhor tem me dado aqui na casa do Senhor. Senhor, que essa palavra, Pai, venha servir, Pai, para uma pessoa, eu já ficarei feliz, porque não sou eu que escolhi a palavra, é o Senhor que colocou na minha mente e no meu coração, Senhor, essa palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, esteja, Pai, me orientando, Pai, esteja abrindo os olhos, Senhor, dos teus filhos aqui nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, mas como o irmão Jânio falou, a palavra é conhecida, mas ela se renova cada manhã. Cada vez que uma pessoa abre uma palavra, Deus dá uma revelação diferente, E hoje eu vou falar de algo, assim, talvez não é o mais importante de nossas vidas. A Bíblia de Gênesis, Apocalipse está falando da salvação. Salvação. Essa palavra é uma palavra forte. Salvação. Glória a Deus por isso que nós ganhamos a salvação através da morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Amém. Glória seja dada por isso. Mas essa salvação, Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Mas nós temos o quê? Que reconhecer este Deus. Esse é a dádiva de Deus para nossas vidas. Aqui, onde vou ler agora, sobre Paulo e Silas, Todos já conhecem. Essa palavra, eu vou começar lá do capítulo 30, mas eu acho que todo mundo já conhece, é assim. Paulo e Silas foi enviado para aquela cidade, Deus tinha um propósito na vida deles. E quando eles chegaram ali, tinha uma moça, que ela era adivinha, Então ela andava atrás deles dizendo, esse aqui é o servo do Deus Altíssimo. Mas Pedro se incomodou com aquilo, ele viu que aquilo não era o Espírito Santo, era o Espírito do inimigo, era o demônio usando aquela moça. E quando ele orou para ele repreender o sai, agora ele saiu. Mas aquela moça tinha os senhores, que eles ganhavam dinheiro com a adivinhação dela. Ficaram muito chateados, mandaram o quê? Chicotear Paulo e Silas e lançaram na prisão, bateram neles de vara, você imagina a dor. E trancafiaram eles numa cela, com os pés, presos pelos pés. E o que eles fizeram? Cantavam.
Irmãos, na hora da nossa luta, seja o que você estiver passando, louve ao Senhor. Nós temos que dar graça a Deus o tempo todo. E eles, não foi diferente. Eles cantaram ali, de repente, houve um terremoto. Houve um terremoto naquele lugar, que todas as cadeias se abriram. Aleluia! Assim o Senhor vai abrir todas as cadeias das nossas vidas. Tudo que está trancado pelo inimigo, o Senhor essa noite vai destrancar. Porque o Senhor é o dono da vitória. Glória a Deus. Vamos ler aqui no capítulo 30. Aleluia, Jesus, só o Senhor é o Senhor das nossas vidas nessa noite. Depois, então o carcereiro, tendo visto aquilo, pedindo uma luz, entrou precipitadamente, pedindo uma luz. Entrou tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele, o carcereiro, irmãos, queria se matar, porque ele deixou os presos fugir. Paulo e Silas falou: nós estamos todos aqui, E o carcereiro então disse, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites e a seguir eles foi batizado e todos os seus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de salvação, eu acho, quando a gente vai estudar, que a gente vê, ela é muito importante, mas ela depende de mim e de você. Jesus morreu lá, mas ela depende de mim e de você. Olha aqui o que essa palavra diz também sobre a salvação. Glória a Deus, que eu não me perca, irmão, porque eu marquei tanta coisa que só Jesus para me ajudar mesmo. Aleluia. Olha aqui, está lá em João capítulo, se os irmãos não quiserem abrir, não precisa. No capítulo 5, no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Glórias a Deus. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que o meu Pai que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, essa palavra está dizendo: quem crê no Senhor, de modo algum será lançado fora. Não vai mesmo, mas isso depende de nós. Será que não vem na igreja, aceita Jesus, O Espírito Santo, ele ganhou a salvação. Aqui, a Bíblia está falando: quem vem a mim, de modo algum lançarei fora. Deus não é um Deus que escreveu o seu nome hoje, à noite, amanhã ele vai lá e apaga, não. Não é. A palavra de Deus é: se nós pecarmos, Deus vai nos perdoar. Se você pecou, você vai perder a alegria da salvação. Você vai perder, você não vai ter aquele entusiasmo. Mas você vai para os pés do Senhor, orar e pedir a Deus o perdão, Ele vai te perdoar. Glória a Deus.
Ele vai te perdoar, porque é a palavra do Senhor. Nós não somos salvos por nós. Você acha que nós, né? Hoje eu vou aceitar Jesus, não é porque Ele é tão bom, Ele morreu na cruz, não. Ele que nos escolheu antes do nosso nascer. Glória a Deus. Ele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele não, o Senhor está falando que Ele salva o povo zeloso de boas obras. Nós não somos salvos porque nós praticamos boas obras, não. Nós fomos salvos para praticar boas obras. Glória a Deus. Salvação. Amém. Não depende do que eu faço. Não depende. Porque quando Esaú já estava no ventre da sua mãe, Esaú foi escolhido, né? Jacó foi escolhido. E ele tinha feito alguma coisa assim de bom, papai, eu vou salvar ele porque ele é de boas obras. Não. Deus escolheu ele porque Deus tinha um plano na vida dele, né? E é assim, Deus tem um plano nas nossas vidas, mas nós temos que assegurar a nossa salvação. Amém. Nós temos que assegurar a nossa salvação. Porque quando Jesus disse que eu não lançaria nenhum fora, Ele não vai lançar, mas isso depende de nós. Porque a Bíblia está falando assim que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não terá perdão. Ah, mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando, como exemplo, um pastor está aqui em cima desse púlpito pregando, falando do Senhor, talvez falando em língua, talvez dançando na presença do Senhor. A pessoa fala, ih, aquele lá está cheio de demônio. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vejo uma pessoa falando em línguas ali, né, que não é nada de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, nunca vamos fazer isso. Se você acha que aquilo não é de Deus, fica calado. É melhor a gente calar do que a gente blasfemar contra o Espírito Santo. Essa é uma blasfêmia que não tem fim. A palavra do Senhor diz que nós, uma vez salvos, né, e que pecamos, somos comparados a uma porca que dá banho numa porquinha para um brinquinho, um perfuminho, solta ela, o que acontece? Ela vai lá para a lama. Ela vai voltar. Ela vai voltar lá para o Egito. Ela vai voltar para suas antigas ações que você fazia. É como um cachorro que vomita e volta ali para comer o vômito. Que coisa nojenta. Não é isso? É assim que Deus nos vê. Então vamos deixar a salvação entrar na nossa casa. Sim. Vamos deixar a salvação entrar na nossa casa, porque lá em Josué fala, se tu crer, será salvo tu e a tua casa. Porque quando nós aceitamos Jesus, vamos ver aqui. Noé, eu não vou ficar buscando, eu marquei aqui. É muitos, é igual eu estou falando para vocês, de Gênesis a Apocalipse é salvação que está falando, porque o Senhor tem prazer quando uma alma se converte ao Senhor. O Senhor fica feliz. Eu não entendia quando a pessoa falava, o Senhor tem prazer quando um servo seu morre no Senhor. Eu falava, ai meu Deus, mas por quê? Agora eu entendo, porque ele está salvo. Ele não vai para o inferno. Ele não vai queimar lá no fogo eterno. E é isso que nós esperamos, nós como cristãos. Porque hoje, gente, eu não estou falando para me engrandecer, que isso é obra do Espírito Santo. Sabe, quando eu vejo essas coisas na televisão, filho matando pai, aquele filho de 14 anos matou seus pais, seu irmãozinho, gente, eu fico tão triste, eu choro, pensar o que vai ser da vida daquele menino, gente, né? Então, é muito triste, é guerras, aquela guerra é bíblica, todo mundo sabe, quem conhece a palavra do Senhor sabe que aquela guerra lá é bíblica. Então, gente, nação contra nação, o povo perdeu o amor. Eles perderam o amor pelos filhos, o pai pelos filhos, irmão contra irmão. Isso é o quê?
Isso é um sinal que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus nunca esteve tão perto, meus irmãos. Nunca. A gente sente isso. A gente, como cristão, nós estamos esperando isso, mas nós ficamos com medo. Mas o que tem que acontecer? Você tem que entregar de corpo e alma para o Senhor a sua vida, para você ter a certeza da salvação. Nós temos que ter a certeza da salvação, a convicção do nosso coração que nós estamos fazendo o certo, né? Outra coisa que nos separa do amor de Deus é a falta de perdão. Nós temos que perdoar nosso irmão. Tem pastor que é pastor, né? Que ora, que faz, como se fala, cura, né? Através da sua oração. No grande dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Então quer dizer, ele era salvo, mas ele não fez o que estava escrito na palavra do Senhor. Ele não cumpriu o mandamento do Senhor. Ele não honrou o nosso Senhor. Ele não fez como o Senhor queria, como o Senhor te pediu. Como Abraão, o Senhor pediu ele o único filho que ele tinha, né? Como diz o pastor, que era o Isaac, não era o... Não esqueço. Ismael. E o que Abraão fez? Arrumou o fechinho de lenha, né? Foi nas costas e foi subir naquela montanha com o seu filho. Aquilo seu coração sangrava, né? Sangrava. Ao olhar para o menino, o coração dele sangrava. E aí, quando chegou lá na hora do holocausto, ele falou: pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. E o Senhor, Ele proverá tudo nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, foi a obediência. Foi a obediência de Abraão. Quando ele armou aquele cutelo, o Senhor bradou com ele, né? Então, irmãos, nós temos que perseverar, ter fé na palavra do Senhor. Nós temos que ter fé. Sabe, começa a palavra dia e noite. Ter amor por essa palavra. Agora eu sei o que é isso. Ter vontade de ler, de aprender. Sabe que nós precisamos. Deus precisa de gente aqui nessa terra que faça a vontade dele. Porque como é que fala lá a colheita? A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. São poucos que disponibilizam a fazer a obra do Senhor. Todo mundo tem um compromisso. Eu não posso. Ninguém quer cargo na igreja mais. Por quê? Tem que ter um compromisso. Se você tiver compromisso com o Senhor, você tem que honrar. É como quando nós dizimamos aqui. Nós estamos honrando nosso Deus. Nós estamos devolvendo no gasofilaço que o Senhor Jesus te deu. Que deu para mim. Não engula a sua semente. Deposita, que Deus não precisa de dinheiro. Mas Ele quer ver a nossa obediência. É mandamento, é como perdão. Perdão não depende. Fulano não me pediu perdão. Eu não vou conviver com ele. Perdoar não é conviver, não. Perdoar é mandamento, porque o Senhor te perdoou lá na cruz do Calvário. Ele te perdoou. Tem uma história na Bíblia aí do rei, né, que queria fazer tudo certo. Chamou os que devia para ele. Aí ele perdoou a dívida daquele, né? Ele chorou, falou: Senhor, me perdoa, né? O patrão lá, que era o rei perdoou ele, tudo que ele devia para ele. Saindo ele para fora, ele encontra um dos seus conservos que devia para ele. O que ele fez? Ele não perdoou, açoitou o conservo, e as pessoas ali indignadas com aquilo, foi e contou para o rei. O rei mandou chamar ele e falou: servo mau, eu te perdoei todas as suas dívidas, e você não quis perdoar o seu conservo, vai mandar jogar ele lá no lugar que açoitava o povo, né? Tipo, eu vi em outras traduções lá de jogar tipo o inferno lá, que ele ia passar. Por quê? Ele foi mal, ele não perdoou. Se você não perdoar o seu irmão, Jesus também não te perdoou.
E isso é mandamento do Senhor, isso é ordem do Senhor, perdoar. Né? Amai vossos irmãos conforme eu vos amei. E que amor é esse que Jesus teve por nós, né? Que morreu ali, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia. Ele sempre estava avisando seus discípulos, né? Preparando eles para aquele dia, né? Mas nos dias de hoje, irmão, nós estamos diferentes. Hoje, né, o mundo, como diz o pastor Santana, eu lembro dele, é tudo oba-oba. Né? O povo, como lá em Noé, o povo casava, se dava em casamento, e não é pregando, e não é falando, né, que ia acontecer, eles falavam de louco. Mas o que eu quero dizer para você é isso: você nunca desista da sua família, porque é através de você que a sua família vai ser salva. Amém. Foi através de Noé que a família dele foi salva. Porque Deus teve compaixão dele por causa da fidelidade de Noé. O Senhor achava ele um homem reto diante do Senhor. E o Senhor vai entrar aqui nessa arca, né? Além dos animais, ele e seus 3 filhos, né? 2 ou 3, eu não lembro. Não sei quem é o Sem. Cã, Sem, Jafé, era 3. E as suas noras. E quando começou as gotas, né, chover, o povo já começou, né, ali subir. Então teve tipo assim, um tsunami, sei lá, assim, uma chuva, que o mar revoltou. E aí o que aconteceu? A porta foi fechada. Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. É o que vai acontecer, meus irmãos. Um dia a porta aqui vai ser fechada. Porque o Senhor trancou a porta por fora para que ninguém entrasse. A porta que Deus fecha, ninguém abre, homem nenhum pode abrir. Sabe por quê? Noé clamou, né? Falou, ninguém deu ouvidos, ninguém. Aí quando eles viram o dilúvio, eles queriam entrar. Talvez Noé, com o coração, né? Ele ia lá abrir, mas o Senhor trancou por fora. Irmãos, eu quero dizer para vocês que hoje ainda há tempo. Ainda há tempo de nós consertar diante do Senhor. Senhor, me perdoe, eu quero ser um servo do Senhor de verdade. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos servindo a Deus de coração, de corpo e alma e coração. Talvez a sua família está longe do Senhor, mas não desanime. Não desanime, porque através de Noé a sua família foi salva. Amém? Glória a Deus. Outro exemplo de família que foi salva é Zaqueu. Glória a Deus. Amado, essa palavra não foi eu que escolhi, não. Não foi eu, não. Sabe? Cada dia que eu lia, eu falava, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, seu exemplo na minha casa, para minha família ser salva através de mim, meu Deus. Sim, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Sabe, a gente vai mudando, gente, Deus vai nos moldando, porque de nós mesmos não somos nada. Sabe, gente? E aí então Zaqueu, um republicano, né? Chefe dos republicanos, rico, tinha uma postura no meio daquele povo daquele tempo, como se fosse talvez até um presidente hoje, mas ele não tinha o quê? A paz em seu coração. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E a multidão era muito. Quando Jesus entrou em Jericó, né, a multidão era muita, e ele era um homem de pequena estatura. Aí ele subiu em uma árvore. Tem uma tradução aí que fala figueira brava. E eu vi o que era figueira brava, era árvore de espinho. Misericórdia, irmãos. O que a gente não faz por amor? Quando Deus quer salvar, né? Ele queria ser salvo, né? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que surpreender o Senhor Jesus. Amém. Surpreenda o Senhor. Sim, O Senhor sabe o que você vai fazer
atitude, mas Ele quer ver a sua atitude. Ele sabe, uma oração de madrugada, um jejum, uma campanha que você vai fazer, uma pregação que você vai fazer para alguém num lugar, né? Eu não sei como, mas vamos surpreender o Senhor. Porque o Jesus foi surpreendido com Zaqueu. Ele, Zaqueu, desce depressa. Hoje a salvação entrou na sua casa. Glória a Deus, irmãos. Aonde Jesus chega, a salvação entra, tudo tem que mudar. Porque o Senhor nem pediu a Zaqueu, mas Ele falou: eu vou dividir o que eu tenho com os pobres. E aqueles que eu roubei, vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. E o povo falava, estava falando do Senhor. Como que tem coragem de entrar na casa de um pecador, de um republicano, cobrador de impostos? Ele falou: ele também é filho de Abraão. Glória a Deus. Significa que todos nós fomos escolhidos para a salvação. Basta nós aceitar. Essa salvação entra na sua casa, entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas. Então foi o que aconteceu, né? Zaqueu foi salvo, ele e a sua casa também, porque ele se disponibilizou, deixou que o Senhor entrasse na sua casa, deixa o Senhor entrar nessa casa chamada coração, essa casa que o Senhor nos deu um coração de carne, que quando nós estamos aí no mundo, que nós não aceitamos Jesus, nós somos cegos, nós somos surdos, temos um coração duro, mas o Senhor Jesus, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Sim, meu Deus, é verdade. Então, meus amados, é a coisa assim, mais linda que eu já vi na minha vida, a história de Jesus, porque Deus deu, né, seu único filho para que morresse por nós, mas nós temos que pegar essa oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Nós temos que agarrar com incidente essa oportunidade de ser diferente, fazer a diferença aqui na terra. Por onde o Senhor andasse, o Senhor falaria: vai uma serva do Senhor. Onde o seu trabalho, é na sua escola, é na sua vizinhança. O Senhor sabe que ele mora uma serva do Senhor. Tanto quanto meus filhos vão lá em casa, que ligam o som de carro, eu falo: misericórdia, os vizinhos vão pensar que eu como é que a gente deixou, desvirtuou, não é mais crente, pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma outra coisa que Deus tem que nos dar para a gente sabedoria, para que isso aconteça, porque a sua família vai para sua casa. Muito, né? Ele chega lá e já acha que é bebida, né? Mas Deus, você pode ter certeza que Deus vai mudar. Amém. Deus vai mudar essa história para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essas Raabe, essas ilustrações, que isso não era ilustração, foi de verdade que aconteceu. Raabe era uma prostituta, mas ela, quando ela deu guarida, que ela escondeu aqueles espias, que foi lá espiar a terra de Jericó, o Senhor mandou falar para ela com um cordão de escarlate naquela janela, que ela e a sua casa ia ser salva. Oh, glória! Por quê? Porque ela, e quando eles falaram de Jesus para ela, ela se converteu, ela creu no Senhor, ela passou a orar a Deus, pedindo socorro para o Senhor, porque o seu irmão estava preso ali, né? Todos conhecem a história. E quando eles chegaram, o povo de Israel, né, chegou para destruir Jericó, ela pôs o cordão lá naquela janela. Toda a cidade foi destruída, só ficou a casinha dela lá. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Que, Senhor, nesse mundo, nesse setor, que seja a minha casa vai estar ali com aquele sangue carmesim, esperando a volta do Senhor. Irmão, unja a sua casa, seu portão. Aqui não entra nenhum mal, o mal é daqui para fora. A minha casa é ungida. Eu uso meu
portão, meus umbrais, minhas janelas, tudo eu uso. Para que nenhum mal entre na minha casa. Porque o Senhor dá anjos, dá ordem aos teus anjos, ao teu respeito. Quando você dorme, o Senhor dá ordem aos teus anjos, Sarafim. O anjo Gabriel, que eu mais oro, tem 3 anjos que eu peço a Deus que é Deus, não é você orar para o anjo, não. Pedir anjo, não. Ele não te ouve. Ele só ouve a voz do Senhor. Amém. Glória a Deus. E a gente pede a Deus, Senhor. É Gabriel. Senhor, dá ordem aos teus anjos. Dá anjo, porque o Senhor tem anjos que lutam, que vem aqui na terra, irmão. Você sabia disso? Amém. Tem os anjos lá do céu, mas tem esses que o Senhor manda aqui na terra. Quando ele mandou aquele anjo lá falar com Maria, né? E hoje não mudou, porque o nosso Deus é o mesmo. Nosso Deus te ama muito. Ele me ama muito. Ele chora quando ele vê nós fazer coisa errada. Ele chora, por quê? Porque nosso Deus é como um pai. Você gosta que seu filho faz coisa errada? Você não gosta, né? A gente chora quando seu filho não está bem, você não está bem. Então, mesma coisa é o Senhor. Ele quer que todos nós estejam bem. Ele quer que todos nós tenhamos a salvação eterna. Que todos nós vamos morar um dia aonde Ele diz, eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês. Glória a Deus. Você acha que Jesus mente? Ele não mente. Ele falou que vai voltar nas nuvens para buscar um povo separado, um povo de boas obras. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que Ele vai voltar. E quem morreu em Cristo será o primeiro a ressuscitar. Glória a Deus. Eu me levantarei na primeira ressurreição. É isso que nós temos que ter essa convicção, meus irmãos. Convicção de que Deus está às portas e bate. Sabe? A palavra do Senhor diz que Ele só está esperando a ordem do Pai. E quando Ele dá essa ordem, irmãos, nada mais vai impedir que o Senhor venha. Tinha um hino que eu, quando era assim, criança, que eu ia na igreja, eles falavam muito, a figueira mostra que se aproxima, no verão broto já produz. Despertai, despertai. Sabe, eu esqueci, eu não sei. Então é isso, queria dizer o quê? Que a vinda do Senhor está próxima. Cada dia que você dorme e amanhece, está mais próximo da vinda do Senhor Jesus. E o que nós temos no nosso coração, nós sabemos, né, que vai ter aqui a grande tribulação. Nós sabemos que o anticristo vai estar reinando aqui nessa terra. Irmãos, eu acho que não está faltando mais nada. Talvez seja que o Senhor quer que toda alma seja salva. Mas todos os moradores dessa terra têm que ouvir essa mensagem. Enquanto essa mensagem não for anunciada nos 4 cantos do mundo, o Senhor não vai vir. Mas hoje, a gente fica pensando, com essa tecnologia avançada, aonde que não chega essa palavra? Se depender disso, então, como se diz, todo mundo já está evangelizado, todo mundo já está sabendo, mas a gente acha que sim, mas tem vezes que não, sabe? Tem muita alma aí perecendo, precisando de uma palavra amiga. Não é muita, irmãos, não é pouca não. Quando eu estava naqueles grupos de oração, gente, quantas pessoas ali carentes da graça do Senhor, carentes de oração. Por isso nós devemos orar. Para quem não está vindo na igreja, ligar. Sabe? Porque às vezes as pessoas ficam tão fracas, a tribulação é tanta, que ela não dá conta de se erguer. Sabe? Eu sei, eu já passei por isso. Eu não falo nada do que eu não sei, tudo que eu falo que eu já passei. Então é assim, você entra na depressão, você fica triste, aí você tem salvação, mas você começa a entrar nesse mundo da depressão, achando que tem mais saída, né? E aí você começa a afastar do Senhor. Deus nunca vai afastar de você nem de mim.
É nós que afastamos dele. Sabe? Às vezes a gente acha, perde um ente querido, um casamento que tem um divórcio, você perdeu o trabalho. Gente, isso não é nada. Se você entrar para o seu quarto, para o seu secreto, e orar ao Senhor nosso Deus, Ele tem como resolver a sua vida, a sua situação. Deus usou Noé para salvar a sua família. A sua família tem jeito, sim. Você está achando que a sua família não tem jeito? Ela tem. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se você é uma serva do Senhor, um servo do Senhor, você sabe a quem você está servindo. E a promessa de Deus não falha. Amém? Amém. Oh, Senhor. Aleluias, olha. A fé é uma decisão pessoal. Cada pessoa precisa escolher crer. Nós temos que crer. Antes de querer a salvação da casa, é necessário que você creia de verdade, reconheça Deus, Jesus Cristo, como seu único e verdadeiro Salvador. Amém. A fé genuína transforma o lar. Sara salva tu e a tua casa, como fez lá na casa de Zaqueu, né? Quando Jesus entra, o mal tem que sair. Aqui é no Salmo 103, 17. A misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem. Quando um ambiente espiritual da casa muda, começa a haver luz, oração, paz, como o carcereiro que levou Paulo e Silas para a sua casa, e todos foram batizados. Atos 16, 33. A sua fé pode te trazer transformação para a sua família. Através de você, sua família vai ser salva. Crê nisso, meu irmão. A promessa agora não é ilusão ou esperança vazia. Deus age quando a fé é disposição. O carcereiro foi salvo naquela noite. A resposta foi imediata. Essa promessa ainda vale para hoje, mesmo que sua família pareça distante do Senhor. Não desanime, meu irmão, não desanime. Se você tem lutado pela sua família, Deus vai guardar sua família. Pela sua fé, Deus vai salvar sua casa, seu lar. Aleluia. Deus salvou a Noé. E por amor a Noé, salvou sua família. Deus salvou sua família. Salvou a família de Raabe, né? E isso é promessa de Deus. Lucas 19, 5. Jesus vendo Zaqueu naquela árvore e disse: desce depressa. Hoje me convém ficar na tua casa. Jesus disse: hoje haverá salvação na sua casa. Glória a Deus. E Zaqueu creu, né? E lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos os que crêem nele sejam salvos. Glória a Deus, né? Como eu já tinha dito, Josué lá em 24,15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E lá em Isaías 59,21, Deus faz aliança com você. Deus faz aliança com você e com seus descendentes. Aleluia. Em 1 Coríntios 7,14, o cônjuge crente santifica o seu lar, né? Glória a Deus que eu consigo, Senhor, né? Eu fiquei muito feliz, né, que ontem no culto da família meu esposo veio, né? Graças a Deus, né? O esposo da Níbia. E logo nós vamos ver eles aqui conosco todos os dias. Amém? E no Salmo 128, 1 e 4,
Bem-aventurada é a família que teme ao Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nessa noite, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que os irmãos tenham entendido. Espero que os irmãos tenham entendido. Porque o Senhor quer te salvar. O Senhor quer me salvar. E para isso depende de nós. Que nosso nome já está. Quando você aceita Jesus, crê, né, e foi batizado, o Espírito Santo entra na sua casa, entra na sua vida, você já está salvo. Porque a salvação não depende de mim nem de você, é de Deus. E Deus quer todo mundo salvo, né? Sim, é verdade. Então, nesta noite, se tiver alguém que sentir no coração de aceitar Jesus como seu único salvador da sua vida, alguém que quer consertar com o Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, para sua casa. Que o convite está aí. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus por isso. Então, Senhor, o Senhor toque no coração de cada um. Que cada um aqui possa fazer diferente conforme a sua vontade, ó Pai. Sabe, porque nós somos pais mesmo, nós somos pecadores, mas temos que reconhecer. Família é um presente de Deus para nossas vidas. Vamos orar por ela. Glória a Deus. Tem alguém que quer vir à frente hoje, se reconciliar com o Senhor. Alguém que queira, Senhor, mudar a sua vida. Vem aqui nessa frente hoje. Senhor, eu preciso do Senhor na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, meu Pai. Da tua presença, vem Espírito Santo de Deus, oh, Pai, salva nossas vidas, nossa família, Senhor Jesus, oh, Espírito Santo de
Ainda há tempo, o Senhor está à porta e bate. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te conceda outra oportunidade. Glória seja dada a ti, Pai. Obrigado por essa noite. Então vamos orar, né? A oração final. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo da minha alma, Senhor. Por essa oportunidade, papai. Que o Senhor falou conosco hoje, Senhor. Que o Senhor não deixa, Pai, nós perder a nossa salvação, Pai. Que todo dia nós vamos renovar esse amor. Todos os dias até a consumação dos séculos. É assim que o Senhor diz. Todos os dias até a consumação dos séculos eu estarei com você. E nós estaremos com o Senhor, corrigindo as nossas falhas, porque nós somos falhos. E o Senhor Jesus está aqui para nos perdoar, para limpar nossos corações. Glória a Deus. Uma semana abençoada para todos. Glória.